Agora é o módulo que está todo mundo aguardando, que é a experiência de uma fisioterapeuta que vive o universo da dor na coluna com uma farmacêutica e uma futura médica. E a gente já conversou muito para poder trocar a vivência clínica, experiência. Eu vou passar um pouco a minha vivência aqui na clínica com o Dr. Vargas, que é o nosso médico intervencionista na dor, que eu tô com ele desde 2019, e o compilado, o resumão do que eu aprendi lá na pós em dor no Einstein. E essa experiência que eu tô passo a passo conseguindo colocar em prática, que eu já vivenciei, que eu estou vivenciando, está trazendo muito resultados consistentes, duradouros. E assim, depois dessa aula maravilhosa do módulo 2, que ela explicou o passo a passo ali, de o que é um anti-inflamatório, o que é um opioide, o que é um anticonvulsivante, o que é um antidepressivo, a farmacocinética, quando usar, dosagem. Agora a gente vai saber aplicar isso no nosso dia a dia, o paciente com a gente ali na frente. Porque e aí? E agora? Será que esse paciente está mal modulado? Será que esse paciente está com a medicação correta? A gente tem como botar a mão nele? Então assim, como que funciona aqui, Larissa? Para você entender na nossa prática clínica aqui da clínica. Nós, na hora de avaliarmos o paciente, a gente identifica na avaliação através de sinais e sintomas em que mecanismo de dor o paciente está. Então a gente já falamos lá no primeiro módulo sobre mecanismo de dor, nociceptivo, neuropático, nociplático e misto. E cada mecanismo a gente tem uma primeira, uma segunda, uma terceira linha de medicações que o paciente deveria estar fazendo uso. Além dessa parte dos mecanismos de dor, a gente tem a questão da avaliação, que é saber qual é a severidade que o paciente está, de 0 a 10, uma escala analógica de dor, porque quanto maior a severidade... Quanto maior a severidade. Então, assim, quando a gente fala de avaliação, a gente tem que levar em consideração a severidade do paciente numa escala analógica de dor. Então, assim, um paciente 8, 9, 10, uma dor intensa, a gente já tem que pensar que o paciente está ali no mecanismo de dor nociceptivo, misto, e ele precisa de uma medicação para a gente poder botar a mão. A gente também tem que usar a irritabilidade. Sabe aquele paciente que está sentadinho lá na recepção, mas que não consegue nem chegar aqui na minha sala para avaliação? Tamanho é a irritabilidade. Então a gente vai trabalhar em cima de incapacidade, irritabilidade e severidade. Aí, dependendo do mecanismo, a gente vai ver qual tipo de linha de tratamento o paciente vai fazer uso. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa dor nociceptiva, a gente já estudou o que é uma dor nociceptiva, a primeira linha de tratamento vai pensar no anti-inflamatório, que você falou. Aí a gente tem que pensar que o anti-inflamatório tem que ser usado a curto prazo, porque tem todas aquelas ações adversas. Então, geralmente 5 a 10 dias. Aí a gente tem que pensar qual o tipo de anti-inflamatório que o paciente tem que fazer uso de acordo com a escala analgésica da OMS. Então, se está no degrau 1, a gente pode usar um anti-inflamatório leve, um Flanax, um Advil, um ibuprofeno, diclofenac, tal. Ou se o paciente está com uma dor mais moderada, a gente vai subir para o segundo degrau. Aí, quando a gente pensa em dor nociceptiva, a gente vai pensar em anti-inflamatório. Falamos, dependendo se o paciente tem uma contratura, um espasmo, a gente pensa em relaxante muscular, como segunda linha. E sempre vai entrar o analgésico. Eu prefiro a dipirona. Eu falo que lá na pós o que mais me chamou a atenção é I Love Dip, porque a gente vê que a Dip ela leva menos a reações adversas do que o paracetamol. E além do poder anti-inflamatório, também tem a ação analgésica. Então ele é um analgésico simples, mas tem um poder de anti-inflamatório também. Então lembrando, para resumir, o paciente chegou no mecanismo de dor nociceptivo, a gente tem o quê? O anti-inflamatório, o relaxante muscular e o analgésico. Aí como que a gente vai saber se é comprimido que o paciente tem que fazer uso ou se é, por exemplo, um injetável e mandar para o Vargas? De acordo com a avaliação que é o quê? Intensidade da dor, irritabilidade e incapacidade. O paciente chega aqui, puxando da perna,
uma dor química inflamatória, que a gente chama de dor radicular. Não adianta a gente passar um anti-inflamatório leve porque não vai melhorar. O que o Vargas faz? Já passa um corticoide injetável, um beta-30, um diprospan, um permese, e o paciente já sai daqui aliviado. O que acontece aqui na nossa prática clínica também? A gente sabe que o remédio ele não cura, ele é uma janela terapêutica para a gente entrar com a fisioterapia. Então esses pacientes com alta severidade, irritabilidade e capacidade não estão naquele time para a gente entrar com terapia manual. A gente tem que entrar com técnicas leves, técnicas de paciente deitado, posição antiálgica. E é muito interessante assim, a gente saber, eu quero saber de você, da sua experiência em relação a você ser farmacêutica, como que a gente poderia fazer em relação a melhorar essa questão da identificação para o fisioterapeuta, quando que o paciente ele precisa melhorar essa questão farmacológica. Por exemplo, você falou lá que o anti-inflamatório, cada anti-inflamatório tem uma dosagem ideal. E a gente não precisa ficar decorando também. Sim. Olha na apostila, não é isso? Isso aí. Mas assim, o que você poderia passar de dica em relação a gente identificar que o paciente está mal modulado no mecanismo de dor noceptivo? Aí você poderia colocar noceptivo, neuropático, nociplástico, para a gente poder dar para eles dicas e insights para poder a gente identificar que esse paciente está mal modulado. Sim, eu acho que assim, a primeira coisa é você entender o paciente como um todo também. O que ele já faz de uso contínuo? Acho que se já é uma coisa que você tem que partir daí, uma boa anamnese. Por quê? Pensa só se é um paciente que já faz uso crônico de um PACO. Então esse paciente já vai ter ali uma resistência, uma tolerância a outros medicamentos que são ali também opioides anti-inflamatórios. Então o protocolo é o que você sempre falou, é sempre individualizado. Uhum. Então você tem que olhar a queixa do paciente e o que ele faz. É óbvio que também a questão, né, tipo assim, um paciente que é jovem, que nunca tratou com nada, ele vai ter uma resposta muito melhor com medicamentos mais simples e doses menores do que um paciente idoso que já tem ali múltiplas comorbidades e já faz uso de uma polifarmácia. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ver, avaliar aquilo que o paciente tem feito antes dele chegar naquele quadro agudo. E uma coisa que é muito importante é a gente também sempre começar daquilo que é o mais básico possível para você não atingir o seu limite precocemente. Então, você tem que entender o que você falou. É óbvio que chegou um paciente aqui que está arrastando a perna, você vai tratar a dor dele ali, que aquilo dali é o que está incapacitando ele naquele momento, você tem que resolver aquilo. Agora, é um paciente que está com um problema de mobilidade, um paciente que está com uma contratura ali importante naquele momento, você começa com analgésicos para poder tirar a dor dele simples, anti-inflamatórios que não vão ser tão potentes, vê ali se ele vai precisar de um relaxante muscular, às vezes nem vai precisar das 3 classes, para você ver como é que você vai escalonar esse tratamento. Então, é sempre uma avaliação em conjunto de como que está a mobilidade dele, a dor dele para você e o estilo de vida dele, né? Para você conseguir indicar ali a terapia correta. Porque às vezes o problema também está no uso indevido da medicação. Uhum. Às vezes é um paciente que vinha fazendo um tratamento, é muito comum, né? A fibromialgia ficou bem, parou de tomar o medicamento, daqui a pouco volta, pior tudo de novo. Nervo ciático, parou de fazer o pilates, parou de fazer alguma coisa, volta com a crise de novo. Então a gente tem que sempre entender e orientar o paciente nesse sentido. Olha, o senhor não pode tirar o medicamento do nada, porque é o que eu falo, vocês que estão ali num contato muito mais próximo com o paciente, conseguem entrar na cabeça dele muito melhor às vezes do que o médico, que ele faz ali uma consulta no mês. Então explicar isso também é um ponto importante. Olha, não tira o corticoide do nada, não tira ali o analgésico do nada, pede uma orientação para a gente conseguir fazer isso tudo direitinho. Então eu acho que é um pouco ali, né, de percepção clínica e de olhar o paciente como um todo.
E foi bom você ter falado isso, que muitas vezes o paciente muito agudo, uma severidade alta, ele tem que tomar 3 doses, por exemplo, do injetável. Aí só toma um. Sim, e às vezes fez uma subdosagem. Tô bem. E tem que ser 3 doses. Então a dor nociceptiva a gente já explicou bem, tá bem detalhado. Primeira linha de tratamento a gente sabe que são os anti-inflamatórios, segundo relaxante muscular, terceiro analgésico. E vai depender desse escalonamento de acordo com a severidade, intensidade, irritabilidade, levando em consideração a individualidade e a história do paciente. Que também existe paciente com bandeiras amarelas que tem uma dor nociceptiva, mas que não vai responder tão bem ao anti-inflamatório. Sim. O paciente já faz uso de antidepressivo, já tem um quadro de sensibilização. E vocês são os melhores para poder ver abalado. Isso. Com certeza, às vezes vocês conseguem olhar para o paciente, o médico vai ali com aquele protocolo traçado para aquele paciente. Esse paciente com essa hérnia aqui eu vou tratar desse jeito, esse paciente com essa dor aqui eu vou tratar desse jeito. Vocês já conseguem ver, essa dor, igual você falou da minha mãe, né? Essa dor que você está me falando não é como poderia ser. Por quê? Porque você tem uma vivência de algo que pode ser muito pior. Uma coisa que às vezes o paciente não sabe disso, o médico que está olhando ele vai seguir um protocolo. Então, a partir daí, a gente consegue escalonar o tratamento e orientar, conversar com o médico, com a equipe multidisciplinar para ajustar da melhor forma possível. Então, vamos agora para o mecanismo neuropático, que é o paciente numa crise aguda de hérnia de disco. Aí a gente tem que saber, geralmente o paciente vem com um mecanismo misto, não só neuropático. Aí dentro do tratamento, para a gente poder identificar que ele está com uma subdose, a gente também tem que verificar, por exemplo, ele veio de outro profissional e está querendo uma segunda opinião, que é muito comum. Sim. Paciente com indicação de cirurgia e vem para mim querendo uma segunda opinião. Aí quando chega aqui uma pregabalina de 50, de 75, por uma dor neuropática com uma severidade alta, irritabilidade alta, incapacidade alta. Claro que o paciente vai operar. Não vai fazer nem costinha. Aí por quê? Porque a gente sabe que a dosagem terapêutica, por exemplo, uma pregabalina tem que ser no mínimo 300. Sim. Então a gente já tem que identificar, tá com uma subdosagem. Então, encaminhar para o Dr. Vargas ou para um médico de confiança para poder aumentar a questão da dosagem. Então, lembrando que esses pacientes neuropáticos, a primeira linha de tratamento são os anticonvulsivantes, que seria a pregabalina e a gabapentina. Aí, dependendo também da severidade, irritabilidade, da incapacidade, o paciente está pegando fogo, chegou naquela incapacidade grande, entra com injetável. Sim. Aí, geralmente, o paciente neuropático entra com a dexacetoneurin. Por quê? Porque complementa com a vitamina B12. A gente sabe que o paciente com uma dor na coluna tem que ter uma suplementação alta de vitamina B12. Eu estava conversando com a sua mãe ali fora agora, que operou a coluna e estava com baixa de B12. Começou a tomar citoneurin 5000, melhorou. Muito. Ajudou na regeneração. Isso. Pós-cirúrgico, né? Tem que suplementar no paciente para ele conseguir melhorar ali a reabilitação dele, né? Com certeza. Então a gente tem a primeira linha, os anticonvulsivantes. A gente pode entrar aí também para dor neuropática com os analgésicos de pirona e usar esses suplementos, né? Também a vitamina nesse paciente. A vitamina B12, aí pode ser o Etna, pode ter o seu citoneurin 5000. E o principal, saber ou não se ele vai precisar de um injetável, né? Porque também... Um ponto importante disso também é a gente sempre falar para os pacientes que são medicamentos que não têm um início de ação muito rápido. Demora. Porque às vezes você indica para o paciente ali uma pregabalina, uma gabapentina, ele só se atenta aos efeitos adversos, né? Porque vai ter, assim como qualquer outro medicamento que atua no sistema nervoso central, é comum ter. E aí esse paciente vai lá e não adere ao tratamento, se prende aos efeitos adversos e acha que tem que ser um efeito imediato. E não é assim. Então, explicar também, olha, isso daqui vai levar um tempinho maior, mas semana que vem a senhora já vai ver uma resposta muito melhor e aí a gente segue o tratamento. E o que a gente estava conversando também antes da gente começar a gravar?
Muitas vezes o paciente está com uma dor tão intensa, uma severidade tão alta, que para esperar o tempo da pregabalina acontecer, vamos botar lá, que a gente está no segundo degrau da escala da OMS. Você já pode entrar com um opioide fraco, Sim. ou se ele estiver no terceiro degrau, colocar um opioide forte. Aí aqui, assim, em 2019, o Vargas usava muito oxicodona, principalmente em pós-operatórios de cirurgia ortopédica. Aí, de um tempo para cá, ele começou a usar mais a buprenorfina, que é o Restiva, porque tem menos efeito adverso. Então, o que ele faz? Tô falando da experiência prática clínica, que eu acho que é isso que vocês querem pegar. O que ele faz? Ele prescreve a pregabalina 75, geralmente à noite, porque para diminuir a ação adversa. Na segunda semana ele dobra para 150, vai aumentando, mas não pode ser rápido, porque o paciente sente muito a reação do remédio. Então ele coloca junto o adesivo do Restiva, que você deixa colado ali 7 dias e pede para trocar depois de 7 dias. Não pode ser no mesmo local, lembrem disso. No próprio lá, quando você comprar o remédio, eles vão te mostrar as principais áreas que você tem que colar, mas eu já vi aqui paciente passar mal porque não tirou o anterior, aí colou 2 ao mesmo tempo, e era de 20, foi parar no hospital. Então assim, quando você vai usar a medicação, tem que explicar também, porque o paciente não entende. Se duvidar, tem que desenhar. Com certeza. Então o Restiva é um adesivo de opioide que você coloca. Depois de 7 dias você tira, não pode colar no mesmo lugar, nem botar 2 ao mesmo tempo. E esse tempo que o Restiva está fazendo efeito, a dor diminui consideravelmente e a pregabalina vai fazendo efeito e o paciente vai melhorando muito. E o Vargas desmama do opioide, continua com a pregabalina. Aí, dependendo do paciente, ele acrescenta a duloxetina. Aí o nosso protocolo aqui é esse. Evita interação medicamentosa, evita efeitos adversos por causa do sinergismo das medicações. Porque o objetivo sempre é a gente não deixar o paciente cronificar. Com certeza. E otimizar o tratamento. E diminuindo essa questão da severidade de dor, para a gente poder entrar o mais precocemente com a fisioterapia mecânica, com a reabilitação. Porque sempre, lembrando, eu falei isso várias vezes, o remédio não cura, o remédio abre uma janela de oportunidade para a gente entrar com a fisioterapia recuperando função. Então, dor neuropática, a gente faz isso. Lembrando, mais uma vez, primeira classe, primeira linha, anticonvulsivante. Aí, dependendo do paciente, a gente vai ter que usar os injetáveis, principalmente vai usar o dexacitoneurin, porque tem corticóide com a vitamina B12. A gente usa os analgésicos simples, que é a dipirona. Muitas vezes na dor neuropática também, se o paciente for mais crônico, entra com a duloxetina junto. Pode entrar com opioide para diminuir esse tempo da pregabalina, para poder começar a fazer mais efeito. E conseguir trabalhar a fisioterapia nele, né? Enquanto a medicação está ali aliviando os sintomas, você trabalha com a reabilitação. E tudo vai depender da individualidade. Com certeza. Até porque vão ter pacientes que não vão ter uma resposta muito boa ao tratamento, outros que vão ter uma resposta muito boa com doses muito baixas, uns que vão melhorar muito rápido, né? Isso aí tem gente que melhora com uma pregabalina de 75. E acabou. Tem gente que tem que fazer 425. Isso aí. Já vi aqui 600 de pregabalina. Aí vamos lá, a gente está no mecanismo nociplástico agora, que é geralmente esses pacientes com dor crônica. Primeira linha de tratamento são os antidepressivos. Aqui na nossa prática clínica a gente usa 100% duloxetina, que você falou, é um dual. Faz uma recaptação da serotonina, da noradrenalina e tem pouco efeito colateral comparado com a amitriptilina, que engorda. Isso então, aí. Vargas não passa a amitriptilina nem a prima. A prima é... nortriptilina. Isso. Então, ele não passa. E quando o paciente tem uma dor nociplástica, que ele usa a duloxetina, que é o melhor remédio para idoso, que eles têm depressão, eles melhoram, eles levantam, geralmente o Vargas passa com a pregabalina também. Então a pregabalina a gente não usa só para mecanismo neuropático, a gente usa para pacientes com dor crônica também.
nosso plástico pode Porque, ser usado. afinal de contas, você também vai dar mais disposição para aquela pessoa querer seguir o tratamento, para poder buscar ajuda, para ter uma boa adesão, para seguir ali a fisioterapia, porque é o que você falou, aumenta ali serotonina, o hormônio do prazer, e aí é isso que esse paciente que está sofrendo de dor crônica precisa na grande maioria das vezes, né? Então não esqueçam, anotem aí no caderno de vocês qual é a combinação mais perfeita para esses pacientes. É o queijo com a goiabada, que é a pregabalina com a duloxetina. Outra experiência também que eu achei interessante que ela falou e que eu utilizo isso na minha prática clínica e aprendi lá na pós em dor. A gente pode usar e abusar da dipirona. E a gente sabe que a dosagem terapêutica pode ser até 8 gramas dia, mas que no consultório não é tão comum. Mas assim, muitas vezes eu já vi pacientes fazendo 2 gramas de 4 em 4 e que passaram bem, mas é melhor do que você também, paciente que tem dificuldade de tomar um anti-inflamatório mais forte, paciente que tem doença renal, paciente que já fez stent, paciente que tem risco de hemorragia, que tem problema de estômago, né? A dipirona é salvadora, eu acho que a gente pode usar Às e vezes abusar. é porque a gente tem muito medo de, assim, eu vejo, porque em casa a gente vê isso, né? Se eu chegar pro meu pai e falar, pode tomar 2 gramas aqui, pode tomar 2 comprimidos. Ah, se for 4 de 500, então, meu Deus, parece que você tá enchendo de medicamento. Mas a diretriz recomenda, não tem nenhum problema, a gente pode usar isso daí com tranquilidade no paciente. Outra coisa que a gente esqueceu, é aqui que a gente usa também, eu adoro o injetável meloxicam. Esses pacientes com uma dor nociceptiva, com uma severidade muito alta, que precisa de injetável, dor nociceptiva mesmo, aquela dor nociceptiva, você faz o injetável de meloxicam, o efeito é prolongado, é maravilhoso. Sim. Também. E mesmo você tomando o comprimido lá que você coloca em cima da língua, né, que não é embaixo. Sim. Em cima da língua, fazendo os 10 dias também o paciente melhora muito. Sim, com certeza. Então, assim, eu acho que foi interessante o curso porque a gente conseguiu passar todo o conteúdo de forma técnica e prática, né? E agora a gente está mostrando que realmente a gente utiliza na prática. Porque o mais importante para o fisioterapeuta é quando avaliar o paciente, ele entender qual o remédio que o paciente está usando para saber se está no momento certo, se é essa prescrição mesmo, se a dosagem está correta, para a gente poder, esse remédio aqui poderia ser melhor otimizado. Então, mandar uma cartinha para o médico, avaliei um paciente com mecanismo de dor tal, mas está fazendo uso só de relaxante muscular, não está fazendo uso de anti-inflamatório, só o relaxante muscular não vai ser o suficiente. Com certeza. E assim, a gente não sabe mais do que ninguém, mas de uma forma sem ser muito invasivo, né? A gente consegue encaminhar o paciente e ganhar até mais paciente pelo conhecimento que a gente está mostrando que a gente tem. Porque é um diferencial, né? O que eu falo, a farmacologia é um diferencial em toda a área da saúde. Você entender bem, identificar as classes já é um diferencial. Você não precisa saber a dose, eu não sei todas as doses. Mas aí olha na apostila, tem tudo, você olha gente. Na apostila. Mas aí você vai pegar e vai falar, opa, esse paciente está fazendo ali analgésico, anti-inflamatório, corticoide, opioide, ele tem tudo que ele precisa dentro da dor que ele está enquadrado? Sim. Ótimo, ele está fazendo um bom tratamento. Opa, está faltando alguma coisa aqui? Você já pode encaminhar aí uma orientação para o médico, até porque você viu, é você que vai botar a mão nele. E com certeza, as pessoas têm medo de prescrição. As pessoas têm medo. Se você for chegar e for recomendar um outro profissional que talvez aquilo dali, né, possa melhorar a vida dessa pessoa, o profissional vai te acatar. Ele vai te acatar. É muito difícil o médico chegar e ser assim, falar, opa, não, isso aqui tá totalmente errado. Até porque se você indicou o paciente não melhorar e ele tiver um problema, ele que foi negligente aquilo que você indicou, né? Então a gente vê que assim, a gente precisa estudar para poder se colocar também à frente disso e ajudar os pacientes. Não se preocupem em decorar a dosagem de remédio. Abram o manual de vocês, olhem lá, o paciente está mal modulado, está com vergonha de abrir na frente do paciente, pede vou pegar uma água ali, deixa uma apostila no armário lá do banheiro.
vai no banheiro, olha a apostila, vê que o paciente está mal modulado, porque você vai fazer um bem para o paciente. Foi assim que eu cresci aqui na minha região, porque eu tenho um médico aqui no meu corredor que caneta cirurgia de coluna para todo mundo que vai lá na minha propaganda volta aqui e a gente sabe que o paciente vem com uma pregabalina de 75, poderia ser otimizado, canetou a imagem, querendo operar a imagem, não é a clínica que o paciente está no momento. Então, assim, hoje, conhecimento é poder. Se vocês têm conhecimento de farmacologia, de exame de imagem, a gente livra o paciente da cirurgia. Com certeza. Então, estudem. É o maior investimento, é aquilo que a gente falou, né? Você investir no seu conhecimento, isso aqui não tem preço, porque o retorno que isso te dá é absurdo, tanto na vida das pessoas, satisfação profissional e os pacientes, que é uma consequência. Quanto melhor você for na sua área, mais gente você vai atrair para você. Tá aí você como exemplo, né? É uma profissional o quê? Completa na sua área, por isso que é o seu diferencial. Essa é a verdade. E a gente não precisa nem se preocupar com dinheiro, é só livrar os pacientes da cirurgia, um vai falando pro outro, que o dinheiro vem como consequência disso, mas isso só vem através do conhecimento. Então vamos estudar, vamos colocar tudo em prática. Quem tiver dúvidas, coloquem aqui nos vídeos, que a Larissa vai responder. Sigam o perfil dela do Instagram, deixa aqui embaixo. Larissa.farmed. Lá a gente vai falar tudo de farmacologia. Isso aí, ó, eu agradeço a confiança de você se disponibilizar para trazer tanto conteúdo maravilhoso. E esse segundo módulo que ela criou, toda a prática clínica dela também foi maravilhoso.